Olá, amigos. Boa tarde. Aqui estamos mais uma vez no nosso projeto PADES, que é o Programa de Acolhimento da Doutrina Espírita. E estamos aqui hoje para convidar você, meu amigo, minha amiga, para que possamos juntos conversar um pouco sobre as questões da vida, sobre as questões que dizem respeito a todos nós, seres humanos. Hoje eu estava pensando exatamente nisso. Como é que tudo, absolutamente tudo, que diz respeito à espécie humana nos interessa, nos importa. E esses nossos bate-papos, essas nossas conversas através desses vídeos, pelo projeto PADES, tem, dentre outras finalidades, essa também, de nos unirmos, de nos vermos como irmãos, como parte de um só grupo, que é o grande grupo humano, né? Que é a grande família humana. Então, os assuntos que vamos aqui trazer para conversar com vocês são assuntos de nós todos. E hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre dor, não é? E num mundo de provas e expiações, dificilmente nós encontraremos alguém, né, que não tenha já experimentado a dor, que não esteja experimentando a dor, ou que não irá, em algum momento da sua vida, experimentar a dor. Certa feita, eu assisti a uma palestra de um reumatologista. E dentre as especialidades médicas, a reumatologia talvez seja uma das que mais lida com a dor. Então, a dor aguda, a dor crônica, a dor de grande intensidade, a dor de intensidade moderada, enfim, todos os tipos de dor fazem parte do universo dos pacientes reumatológicos, dos reumatologistas. E esse reumatologista era inclusive um reumatologista espírita e ele abria uma palestra sobre dor, trazendo um questionamento para a plateia. Então ele perguntava para as pessoas, né, que estavam ali, quais daquelas pessoas já haviam experimentado dor. E um número considerável deles levantou a mão, né? E ele pediu que trouxessem os seus relatos de forma muito sucinta. Então cada um foi contando mais ou menos, né, bem rapidinho as experiências que haviam tido e o quão desagradáveis haviam sido, não é? E em sequência o reumatologista pergunta: qual de vocês gostaria de não sentir dor? Nesse momento, praticamente 100% da plateia levantou a mão. E, obviamente, nós, se lá estivéssemos, também teríamos levantado a mão, não é? Porque quem é que gosta de sentir dor? Salvo aqueles que têm distúrbios, não é, emocionais, no campo das emoções e da psique, dificilmente alguém responderá que gosta de sentir dor, não é? E aí então esse médico traz uma doença, começa a explanar para aquelas pessoas acerca de uma doença que as pessoas que são portadoras dessa doença não têm as vias de conexão entre a parte periférica do corpo e o sistema nervoso mais central. Então, os estímulos dolorosos que vêm do meio, eles não conseguem chegar até os centros de dor a ponto de serem codificados
e o cérebro emitir uma resposta para que aquele organismo se proteja daquele elemento. Sendo assim, essas pessoas não sentem dor, e essa é uma doença tão grave, tão séria, que via de regra morrem antes, essas pessoas morrem antes de completarem 20 anos. Então, o que o médico queria dizer, não é, com esses questionamentos e trazendo no final deles essa grave enfermidade? Ele queria alertar que, apesar, né, de ser desagradável, apesar da sensação que nenhum de nós gosta de sentir, a dor é necessária. No caso da dor física, ela é imprescindível à vida humana, uma vez que, se não sentíssemos dor, do ponto de vista físico, estaríamos vulneráveis a uma série de agressões que tornariam a nossa vida biológica impossível. Bem, então nós conseguimos entender perfeitamente o caráter de alerta que a dor física tem, não é? Nos dizendo que algo em nosso corpo, algo em nosso organismo biológico não vai bem. Qualquer um de nós, quando sentimos uma dor qualquer, podemos não saber de onde vem, podemos não saber qual a causa, mas nós iremos buscar ajuda. Vamos ao médico, queremos saber o que está acontecendo. Então, a dor cumpre nessas situações o seu papel principal, que é de alertar, de chamar atenção, de sinalizar para algo que não vai bem, para algo que provavelmente está errado e precisa ser corrigido a tempo, não é? Então, fazendo uma analogia com a dor física, nós gostaríamos de perguntar: e a dor moral? Não é? Será que a dor moral teria também uma finalidade? Teria um objetivo, um fim útil nas nossas vidas? Esse é um questionamento que nós provavelmente já nos fizemos inúmeras vezes. Qual de nós, quando é defrontado pela dor, quando é defrontado por uma situação desafiadora, não se pergunta a razão daquilo? E essa é uma pergunta extremamente importante, porque dependerá da resposta que dermos à condução daquele processo. Muitas vezes, ao sermos chacoalhados pela dor moral, nós nos fechamos dentro da nossa imaturidade, dentro da nossa infantilidade espiritual e nos comportamos como verdadeiras crianças, birrentas, rebeldes, insubmissas. E nos enchemos de revolta, muitas vezes, nos acreditando desprivilegiados, ou então nos acreditando esquecidos pela providência divina. Outras vezes, nós nos envolvemos, quando somos defrontados pela dor, em movimentos paralisantes, em conflitos desnecessários. Por exemplo, a culpa. Quantas vezes nós não nos comportamos dessa maneira ou não vemos criaturas, talvez muito próximas a nós, se comportando dessa maneira frente a uma situação dolorosa. Então, aquele
que se entrega ao movimento paralisador da culpa, ele se considera um sofredor, alguém que é tem tanta desvalia, alguém que se dá tamanho desvalor que não se considera merecedor da bondade de Deus. Acredita ser, então, um pecador, alguém que tem cometido deslizes muito sérios e que Deus agora tem por objetivo castigá-lo, puni-lo, como se isso fosse verdade. Nós sabemos que Deus é um Pai amoroso e bom e não nos pune, não nos castiga, muito pelo contrário, Deus nos dá inúmeras oportunidades de enxergarmos os nossos equívocos antes mesmo que a dor seja necessária, antes mesmo que a dor nos alcance. Mas muitas vezes nós estamos tão enceguecidos nas nossas paixões, tão enceguecidos nas nossas opiniões, que não conseguimos enxergar as benesses de Deus. Então a dor muitas vezes chega como aquele chacoalhar necessário, como aquele sinalizador, tal qual a dor física é um sinalizador para quando algo no corpo físico não vai bem. Quando algo na nossa conduta, no nosso caráter, na nossa maneira de lidar com a vida não vai bem, quando desviamos nossas rotas das leis que regem o universo, das leis de Deus, então, muitas vezes, a dor irá representar esse sinalizador, esse despertador, nos dizendo: algo não está bem. É necessário avaliar a sua aflição, é necessário avaliar essa dor para, nas entrelinhas dela, descobrirmos o que há de errado conosco, para que possamos então corrigir esse caminho, corrigir essa conduta. É assim que as coisas acontecem. Outras vezes, nos entregamos a um outro movimento paralisador que é muito conhecido nosso. É o da desculpa. Quando então terceirizamos a nossa dor, entregando para outrem responsabilidades que são apenas nossas, porque nós sabemos, através da doutrina espírita, que tanto nos esclarece acerca disso, que somos os únicos responsáveis por aquilo que nos acontece, de bom ou de ruim. O Cristo já dizia: a cada um será dado segundo as suas obras. Portanto, somos herdeiros de nós mesmos. Então, apesar do nosso discurso ancestral, eu estou assim porque minha mãe agiu dessa maneira, eu estou assim nessa dor tamanha, porque eu não tive acesso a essa ou aquela facilidade, eu estou assim porque eu não fiz um bom casamento, e por aí vai, vamos desfiando, não é verdade? As nossas terceirizações. Mas a vida vem nos dizer que não é assim que as coisas acontecem. Que, na verdade,
Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas dores. E então, quando compreendemos essa verdade, quando entendemos então algumas falas de alguns benfeitores, quando nos dizem que a dor é uma bênção, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, eles querem dizer que a dor é uma bênção quando ela é verdadeiramente reconhecida como esse alerta, como esse sinal que nos faz modificar o nosso caminho, modificar a nossa conduta. Dessa maneira, a pessoa então que se reconhece como o principal elemento, como quem está na frente da condução da sua vida e, portanto, responsável por modificar a sua trajetória, ele se veste de coragem e se lança num movimento proativo de traçar então as balizas do seu autoconhecimento. E as questões que passa então a fazer são: qual o aprendizado que há por trás dessa situação? O que há em mim que precisa ser trabalhado para que eu então não sinta tanta dor a respeito dessa ou daquela circunstância? A pessoa começa a fazer mergulhos para dentro de si e analisar a vida segundo a perspectiva daquele que compreende que tudo à nossa volta, que todas as experiências externas, elas representam, na verdade, gatilhos, elas representam, na verdade, elementos para despertar o que por dentro de nós precisa ser trabalhado. E esse é o principal objetivo que nos traz aqui à Terra, não é? Nós sabemos que, em linhas gerais, estamos aqui para evoluir, mas o elemento prático que temos para a evolução são essas experiências, a convivência, o trato com o outro, vivenciando as dificuldades do dia a dia. E quando a dor nos visita de uma forma mais assertiva, que possamos perguntar, não a pergunta que temos feito de forma frequente: meu Deus do céu, por que eu? Mas que possamos nos perguntar: meu Deus, para que essa dor? O que ela vem me dizer? O que eu preciso endireitar dentro de mim para que as coisas sigam de forma menos dolorosa, de forma mais harmônica? Está nas nossas mãos. E Deus nos dá todos os elementos para que possamos enxergar esses pontos e nos colocarmos na postura do aprendiz, daquele que vê na dor um elemento de direcionar, um elemento direcionador de trajetórias. E aí eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, e provavelmente todas as turmas de PADES que passam lá pelo nosso horário, às quintas, às 18 horas, já devem ter ouvido eu contar essa história, porque eu acho interessante demais. Certa feita, um senhor foi abastecer o seu carro num posto de gasolina. Enquanto estava ali com o carro parado, abastecendo, ele ouviu um gemido, um gemido doloroso. E olhando de onde poderia estar vindo aquele som, ele vê um cachorro
ali gemendo e tudo, e ele chama o frentista e fala, mas escuta, esses gemidos estão vindo de onde, né? O frentista fala, é daquele cachorro ali, olha. Ele fala, ah, tá bem que eu vi realmente, pensei que, né, fosse. Mas o que está acontecendo? Por que ele está ali gemendo tanto? Não, sabe o que é? É que ele está ali deitado num prego. Aí o senhor fica admirado, né? E pergunta para o frentista, mas pelo amor de Deus, por que ele não sai dali? Aí o frentista vem com toque de mestre, que eu adoro. Ele diz assim, não, é o seguinte, a dor é suficiente para fazê-lo gemer, para fazê-lo reclamar, mas não está doendo suficiente para fazê-lo levantar dali. Então, meus amigos, é uma anedota, claro, mas que ela serve muito para o assunto que nós estamos tratando hoje, que as nossas dores não nos façam apenas gemer, que as nossas dores não nos façam apenas reclamar, mas que elas nos sirvam de elemento para nos colocar de pé, para fazer com que a gente saia de onde estamos, para fazer com que nos afastemos dos pregos, entre aspas, que na verdade são, como irá nos dizer Allan Kardec, no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, são as nossas imperfeições morais. Então, que possamos fazer essa análise. Se estamos hoje enfrentando uma situação de dificuldade, se estamos atravessando alguma dor moral, né? Se temos algum prego nos trazendo dor e desconforto, que possamos realmente saber onde está esse prego, qual é o ponto, não é? O ponto doloroso, onde é que eu tenho que lançar o meu olhar, quais são as imperfeições que eu trago ainda dentro de mim, que estão sendo atiçadas, que estão sendo trazidas à baila, não é? Pela minha condução, pela minha forma de agir, pela minha forma de me conduzir frente à vida. Então, que possamos todos pensar sobre isso e que não nos paralisemos, que possamos aproveitar todas as oportunidades que nos cheguem de progresso, de avanço, e que a dor possa representar para nós esse sinalizador, mas que da mesma maneira que a dor física, ela quando é tratada, quando é diagnosticada, ela cessa, que a dor moral possa também ser diagnosticada, que possamos nos analisar com muita sinceridade, com muita clareza, que possamos nos passar em revista sempre que estivermos frente a frente com a dor. E a pergunta que saia de nossas bocas, de nossos corações, de nossas mentes, seja: o que há para aprender com essa situação?